Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Salmo número 90. Amém? Diz assim. Eu vou ler por partes, nós já vamos comentando a respeito do que for lendo, né, para não ler o salmo todo e depois a gente voltar. Vamos lá. Senhor, isso é só para a gente contextualizar aqui, esta é uma oração de Moisés, certo? Esse salmo é um salmo de Moisés, é uma oração que ele fez a Deus. Senhor, Tu és nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves, como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Até aqui por enquanto. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graça pelo teu Espírito, que nos traz da tua sabedoria, do teu entendimento, da tua revelação. Que o Senhor fale conosco poderosamente esta noite, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem nunca ouviu alguém usar esse texto para dizer assim: o homem, Deus disse que a vida dele é até 70. E se ele for forte, conforme nós lemos aqui, chega a 80, mas é canseira, fadiga. Quem já ouviu essa frase? E alguém dizendo que Deus disse isso. Pronto, vamos segure aí essa palavra, porque ela é muito importante. Primeiro, para já tirar os encargos de consciência, Deus não disse isso. Amém? Está aqui escrito, mas você vai ver que não é Deus que disse. Nem Deus estava concordando com o que foi dito. Esse salmo, ele, por ser uma oração, nós percebemos que Moisés, ele começa descrevendo a grandeza de Deus. Ele começa descrevendo o poder de Deus. Ele descreve quem é Deus e o que se sabe sobre Deus. Então ele começa a dizer que Deus, ele já era desde sempre. Quando nós começamos a pensar sobre Deus, queridos, só de pensar sobre Deus, nós já percebemos o quão limitado nós somos. Porque Moisés começa dizendo aqui, ele disse, olha, ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que já passou. Quando nós pensamos em Deus,
nós precisamos, dentro daquilo que temos capacidade de pensar, primeiro, quando nós lembramos de tempo, nós lembramos de sol e de lua, porque eles dominam um sobre o dia e outro sobre a noite. Os meses são contados pelas luas. Tudo aqui na terra é contado pelo tempo. Porém, tudo isso que está limitado ao tempo foi criado por alguém. Que este tempo não está sobre ele, mas ele está sobre esse tempo. Foi ele que fez os luminares para marcar as estações. Ele não está debaixo desta marcação, porque ele é antes, sempre foi, sempre será. Quando nós pensamos sobre Deus, nós precisamos pensar o seguinte: nós lembramos do passado, estamos vivendo o presente e almejamos ou imaginamos, o futuro. Mas nós só temos o presente, é onde nós estamos agora. Mas por que existe essas circunstâncias para nós? Porque nós estamos limitados ao tempo. Para nós existe ontem, existe hoje e existe amanhã. Deus não tem ontem, não tem hoje e não tem amanhã. Ele está presente em todo o tempo. Uma explicação, apesar de pequena, mas que a gente pode entender um pouquinho. Nós estamos aqui. O nosso campo de visão é o que está aqui. Se a gente subir num prédio, nosso campo de visão já aumenta. Nós conseguimos estar inserido em um ambiente maior. Se nós pegarmos um balão, nós vamos estar inseridos num ambiente maior ainda. Se nós pegarmos um foguete, estivermos no espaço, nós vamos ver que o ambiente que nós estamos inseridos é maior ainda. Então, quanto maior é o ser, mais ele está inserido em um ambiente maior. Então, Deus, ele está sobre todo o tempo, sobre todas as circunstâncias. Por isso que algumas pessoas ousaram orar a Deus na dimensão de Deus. Ou seja, você vai ver Josué orando para que o sol pare, para que ele vença uma luta. Ele não orou dentro do que ele podia perceber de Deus, mas dentro do que ele cria que era Deus, que o tempo está nas mãos dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, quando nós pensamos sobre Deus, precisamos, para ser Deus, ser algo que nós não podemos compreender na totalidade. Senão não é Deus, é um ser normal. Então o fato da incompreensão de Deus nos leva a compreender o quão poderoso Deus é, o quão magnífico e o quão limitado o ser humano é com relação a esse Deus, pois ele é o Criador. Então nós vemos aqui nesse texto que Moisés, em sua oração, ele declara a imensidão de Deus. E ele declara como o homem está para com Deus. Por que ele fala isso? Ele diz que Deus faz o homem voltar ao pó, dizendo: volte ao pó, humanidade. Ele está demonstrando o domínio que Deus tem sobre a humanidade. Mas o contexto que Moisés está fazendo esta oração é um contexto em que Israel está sendo punido por Deus. Quando nós vamos ver
a saída do povo do Egito e aquela caminhada que era para durar pouco tempo, acabou durando 40 anos, por causa da murmuração, da desobediência, da incredulidade e da idolatria do povo. Nós vemos que o povo por várias vezes desobedeceram a Deus, e sempre que desobedeciam, vinha limitações, vinha punições sobre aquele povo. E dentro deste contexto de desobediência, aquele povo, e você vê que Moisés, ele começa a dizer que os nossos dias, aí nós vamos ver que não foi Deus que disse, ele disse: os nossos dias são de 70 anos, e aquele que é mais forte, de 80. Então, que dias são esses que ele está vendo? Os dias das pessoas que estão vivendo debaixo da desobediência, dentro do contexto que ele está inserido. Uma vez que, apesar dele dizer os nossos dias são 70, quando ele tira o povo do Egito, ele já tinha 80. E quando ele chega à terra prometida, que ele vê e não entra, a Bíblia diz que ele tinha 120. Então, de quem ele está falando? Ele está falando das pessoas de dura cerviz, que viviam debaixo de contestação e que não estavam vivendo como Deus gostaria que eles vivessem. Uma vida de punição, de desobediência, de luta contra Deus. Então ele traz todo este contexto e começa a mostrar o que Deus está fazendo com estas pessoas que são desobedientes. Uma vez que o próprio Deus disse: olha, de quem saiu lá do Egito, por causa da murmuração, da idolatria, da desobediência, não entrará ninguém de 40 anos para cima. Ou seja, aqueles que saíram lá com 40, nenhum entrou. Só os que estavam abaixo, exceto Josué e Caleb. Então esse contexto de tempo ali do deserto era esse contexto de limitação de vida, porque eles não estavam debaixo da bênção de Deus. E Moisés faz esta oração. Continuemos aqui. Ele diz: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então ele está orando e reconhecendo que estão vivendo um período de ira. E que a ira de Deus, ela é tão poderosa como o temor que é devido a ele. O versículo 12, então ele começa a fazer esta oração, e a partir daqui esta oração começa a ter um novo tom. Ele diz: esse estilo de vida que nós estamos vivendo é um estilo de vida que não passa de 70, e quem passa é com dor e canseira. Por quê? Porque falta sabedoria. Naquelas pessoas estava faltando sabedoria. Então no versículo 12 ele começa: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E algumas traduções dizem: para que alcancemos corações sábios. Em outra, a oração de Moisés é o que? Deus nos ensina para não termos que viver debaixo da sua ira, debaixo da sua maldição, debaixo de um tempo de limitação de vida, de punição divina. Nós precisamos viver debaixo da tua bênção, do teu favor, do teu socorro. Mas para isso nós precisamos, ele citando aqui, que fosse ensinado, para que o coração se torne sábio. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela nos traz vida e vida abundância, nos traz paz, nos traz alegria. Versículo 3, ele: volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Vê que ele não está falando a respeito de, ele está dizendo: Senhor, o Senhor está dizendo que é para viver só 70, que é para viver só 80, e assim mesmo com canseira. Não, ele diz: olha, volta-te, Senhor, até quando será assim? Até quando vai ser esta vida limitada?
de canseira, de dor. Ele diz: tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Veja que em um ponto desta oração, ele está fazendo uma descrição, né? Está descrevendo o ocorrido, a situação como está. Mas aqui ele começa, ele já exaltou Deus, já reconheceu quem Deus é, ele já reconheceu a condição que eles estavam como homem, e agora eles entram dentro da petição, do clamor. Ele começa a clamar pelo amor leal de Deus, pela misericórdia do Senhor. E neste ponto aqui ele diz: satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Não mais será canseira e dor, mas alegria, felicidade, porque ele entende que o comportamento do homem leva ele àquela vida limitada e àquela vida de dores. Porém, se Deus entrar em cena, ensina o homem a ter um coração sábio, e este coração leva este homem a usufruir do amor leal de Deus e, consequentemente, viver uma vida feliz. Uma vida de alegria. No 15, dai-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Está dizendo: Senhor, nós sofremos muito, fomos punidos, afligidos por Ti, por causa das nossas falhas, nossos pecados, das nossas limitações. Mas agora nós estamos reconhecendo essas nossas falhas, estamos clamando, estamos buscando e almejamos de Ti que o Senhor recompense esses dias de aflição, de punição, trazendo uma vida de alegria e de prazer. 16, ele diz: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Querido, essa oração, depois você observe ela direitinho. Moisés, ele está expressando, nós vemos uma exaltação a Deus no começo, nós vemos uma confissão pelo povo, reconhecendo os pecados, as falhas, mas quando ele vai abrir o seu coração para a petição, ele exclama e demonstra diante de Deus o que exatamente ele deseja que Deus faça. Ele não apenas diz: ai Senhor, nós estamos sofrendo, estamos sendo punidos, nós estamos errados mesmo, então que a sua vontade seja feita, e que a gente padeça e sofra. Não há necessidade de orar se Deus já está agindo desse jeito. Ele percebe que estava vivenciando tempos de lutas e dificuldades, e punições, e vida limitada, e dias curtos, e canseira, e enfado. Então ele começa a clamar a Deus: Senhor, até quando será assim? Muda. Nos auxilia para alcançarmos um coração cheio de sabedoria, de entendimento. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós alcançamos sabedoria de Deus. E com a sabedoria de Deus, nós alcançamos tudo que precisamos para ter uma vida feliz. Deus, Ele disponibiliza para nós sabedoria em todas as áreas. Basta nós reconhecermos
a grandeza desse Deus e colocarmos diante dele, levando em conta que a desobediência não atrai a bênção, porque ele começa a descrever o que é que a desobediência trouxe para eles. Foi morte, foi enfado, foi canseira, foi punição. Nós podemos pedir aquilo que nós realmente desejamos que Deus faça, lembrando que a petição de Moisés não era egoísta. A petição de Moisés tinha a ver com a liderança que Deus havia dado para ele sobre o povo. Moisés tinha aniquilado a sua vida, ele abriu mão da sua vida a ponto de chegar diante de Deus, um tempo que Deus revoltou-se com o povo por causa da idolatria, do pecado, da murmuração, e Deus disse: olha, eu vou matar todo mundo, e vou criar uma nova geração a partir de você. Mas ele estava tão envolvido com aquele povo, tão comprometido, que ele disse: Senhor, não faça tal coisa, ou se fizer, tire o meu nome do seu livro. Porque o que dirão as nações, que o Senhor tirou este povo para matá-lo no deserto? Então ele estava tão comprometido com aquele povo, que ele fazia qualquer coisa por aquele povo. Então quando ele está fazendo esta oração, ele não está fazendo oração por si só, mas pelo povo de Deus, para que a bênção de Deus esteja sobre todos aqueles que temem ao Senhor, sobre todos aqueles que servem ao Senhor. Então nós precisamos aprender com Moisés nesse aspecto, de que a nossa oração, o nosso clamor, ele precisa trazer benefícios para a coletividade daqueles que servem a Deus. Mesmo porque, queridos, a bênção, para que ela seja completa, ela precisa ser sobre aqueles que nós estamos envolvidos. Porque por mais que você seja abençoado, alguém do seu lado que você tanto ama, não sendo, você não conseguirá ser feliz. Mas quando nós temos uma petição diante de Deus, para que a bênção de Deus esteja sobre a vida do nosso irmão, querido, como é bom nós não termos que nos preocupar com o irmão, porque Deus respondeu a nossa oração e ele está melhor que nós. Como é bom você não ter que dar carona a ninguém, não porque dar carona é ruim, mas porque ninguém precisa. Você tem a alegria de ver que aquelas pessoas que estão convivendo com você, você está edificando elas de uma forma que elas estão vencendo. Quando nós vemos um testemunho como esse, como nós vimos aqui hoje. Porque Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e não faz o que eu mando, é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve as palavras e as obedece, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vier as chuvas, os ventos, a casa sobre a areia cai, mas a sobre a rocha não. Então quando nós vemos um testemunho como esse, que nós estamos pregando, Jesus nos instruiu, nós instruímos pelo Espírito, e a pessoa faz uso dessa instrução, então nós vemos que aquilo que Deus está nos conduzindo a fazer está dando resultado. A igreja está tendo um posicionamento. Porque, queridos, se a gente ficar de ouvinte a vida toda, aquele que só ouve não muda nada. Aquele que só faz um curso, que faz uma pós, que faz um mestrado, que faz um doutorado e não toma atitude em nada, só vai ter título, porque aquilo que ele está fazendo não vai servir de nada. Mas se ele busca e aquilo que ele conquista, ele põe em prática, concorda que vai ter um resultado? Porque ele está praticando o que aprendeu. E quanto mais nós conhecemos, principalmente de Deus, mais habilidade nós temos de servir pessoas, queridos. Toda recompensa que alguém tem a ver com o quanto ele está habilitado a servir pessoas.
Por que é que um médico famoso, ele ganha muito dinheiro? Porque ele tem mais habilidade para servir pessoas. O trabalho dele dá resultado, as pessoas são servidas, sim ou não? Então, quanto mais nós temos de Deus, mais servimos. E quanto mais servimos, mais Deus nos recompensa e nos dá capacidade e abre portas e faz os seus milagres. Porque Deus tem um interesse de que nós sirvamos outras pessoas. O serviço, por isso que Jesus disse assim, olha, no mundo, o grande é aquele que é servido, mas entre vocês não será assim. Entre vocês serão conhecidos pela quantidade de pessoas que vocês servem. Agora, nós não podemos confundir, queridos, que é algo pernicioso, é não querer que a pessoa que serve receba honras pelo serviço que faz. Se um médico recebe bem, é porque o serviço dele é bom. Se o advogado recebe bem, é porque o serviço dele é bom. Se alguém que tem um comércio, ele é bem sucedido, é porque ele serve bem e várias pessoas, sim ou não? Então nós não podemos tirar a honra do serviço daquela pessoa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, olha, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com o que instruiu. Em algumas traduções diz, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Porque a honra que nós damos àquele que nos instrui, ela demonstra o quanto nós reconhecemos que estamos sendo instruídos por ele. Alguém paga caro para fazer um curso com alguém, um profissional, uma especialização, se aquela pessoa não tem nada para oferecer? Mas por que a pessoa paga bem? Porque sabe que vai ter um retorno, porque o conhecimento que aquela pessoa tem nos interessa. Por isso que Jesus, ele fala a respeito do reino de Deus, e ele usa valores com relação ao reino. Quando eu falo de valores, queridos, eu não estou falando de valor monetário, mas valor no sentido da palavra, de ter valor. Ele diz assim que certo homem, ele encontra uma joia, ele vai, vende tudo que tem, ele esconde aquela joia, vende tudo que tem, volta e compra aquele terreno onde a joia está, ele se desfaz de tudo, porque ele entende, ninguém sabe, mas ele sabe que aquela terra que ele está comprando tem mais valor do que tudo que ele tinha, porque ele já encontrou a joia. Então, quando nós reconhecemos o que é o reino de Deus, o que é o evangelho, nós nos desprendemos de tudo e priorizamos este evangelho. O interessante é que Jesus é tão bom, que ele diz que se alguém busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas, ou seja, ele está falando lá sobre comer, sobre vestir, vos será acrescentado. Se você observar, já existe pesquisa sobre isso, mas dificilmente vão divulgar. O menor índice de necessidade está dentro das igrejas evangélicas. Tem alguém aqui cristão que mora na rua? Quando a pessoa aceita Jesus, que ele começa a viver os princípios, ele pode até não ser o rico da cidade, nos parâmetros terrenos, mas ele também não será o necessitado da cidade, não. Deus vai suprir toda a necessidade. Eu desconheço alguém que aceitou Jesus, começou a servi-lo e sua vida se tornou pior. Porque agora ele tem um pai bondoso, um pai que cuida.
Moisés, de quem nós estamos falando aqui, foi selecionado por Deus para resgatar um povo que estava 400 anos escravizado no Egito. O povo de Deus, o povo hebreu. Deus o capacitou com sinais, com prodígios, com maravilhas. Aquele povo viu muitos milagres. Aquele povo era escravo. Mas apesar deles verem todos os milagres, inclusive o milagre de Deus tocar nos corações do povo egípcio, de liberar eles com toda a sua riqueza, historiadores dizem que quando o povo hebreu saiu do Egito, o Egito ficou empobrecido, porque todas as pedras preciosas, joias e riquezas, saiu com o povo hebreu, e porque os egípcios deram, para que eles fossem embora logo. Porém, queridos, tinha algo naquele povo, que não é algo tão simples, para o ser humano natural. Era a mudança de mentalidade. Eles vinham de uma origem de escravos de 400 anos, 430 anos. Escravo, já nascia escravo. Não conhecia outra coisa a não ser a escravidão. De repente se vê livre. É como alguém que é empregado a vida toda e de repente monta um negócio. Tem momento que ele diz, era melhor lá. Não é assim? Porque estava naquela segurança, tomando chicotada ou não, tinha comida. Não tinha que prover. Era só receber, mal, mas recebia. Aquele negocinho certo. Porque quando você se torna livre, precisa-se ter um envolvimento com quem te libertou. Porque Ele é que tem, ou seja, Deus é que tem a direção para as nossas vidas. Foi Ele que nos tirou da escravidão. E agora Ele sabe para onde está nos conduzindo. Nós mesmos não sabemos os caminhos que Deus nos conduzirá. Sabemos aonde Ele está nos levando. Mas o que realmente passaremos nesse caminho, precisamos estar em conexão com Ele, para que Ele nos dê as vitórias necessárias de cada dia. Então nós precisamos de um relacionamento, porque é que Deus, Ele quando tira as riquezas do povo egípcio, Ele tira com um propósito. Ele diz, para que vocês tenham com que me adorar no deserto. Ou seja, Ele diz, vocês eram escravos, não tinha nada. Estavam vivendo debaixo de maldição. Eu os libertei, enriqueci, e tudo que vocês precisam é me adorar com esta riqueza que eu dei. Querido, Deus nunca vai te pedir nada que Ele não tenha provido antes. Ele sempre vai prover aquilo que Ele nos pede que nós façamos. Ele nunca vai pedir nada além. Esses dias assim, eu estava vendo uma pessoa falando com um pastor, e a pessoa falando sobre dízimo. E ele falando, olha, o dízimo é o sistema de proteção que Deus criou o homem para que ele não adore o dinheiro. Por quê, queridos? Olha, alguém não tem nada, ele pode ser um dizimista fiel. O que é o dízimo de nada? Diga nada. É difícil dar nada, mas é bom viver sem nada. Aí alguém ganha um salário, aí ele deseja ser dizimista, aí ele vai ter ali um dízimo pequeno. Aí esta pessoa ganha 2, ganha 3, ganha 10, ganha 20. Então quando ele desejou, ele era dizimista fiel, porque era nada, era um envelope vazio como ato profético, dizer, Senhor, eu desejo dizimar. Aí Deus pega aquele desejo e diz, vou botar dinheiro na sua mão então, para você poder realizar esse seu desejo.
Aí começa a botar. Só que o dinheiro, ele tem um poder controlador sobre a vida do ser humano. Por isso que Jesus disse, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor, não o dinheiro. Então Deus coloca para que tenha um controle. Porque quando essa pessoa tiver lá, o dízimo agora é 100 mil, porque ele ganha 1 milhão. Queridos, quando você dizimava nada, era fácil, era só um desejo, não era? Mas agora, pegar 100 mil, dá para fazer alguma coisa com 100 mil? Então quando você pega, e eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu ainda não tive esse privilégio de dizimar 100 mil, não. Deus queira que eu consiga, né? 900 mil dá para eu viver tranquilo. Mas quando você entrega algo que Deus colocou no seu coração para entregar, você sente como que você tenha recebido e não dado. Porque vem uma alegria por você ter feito aquilo que Deus propôs no seu coração fazer, a ponto de você entender o quanto foi abençoado. Porque o que é que você está fazendo com aquele ato? Jesus, ele chama o dinheiro a um Deus, ele compara, chamado Mamon. Então ele diz, ou nós servimos a Deus ou a Mamon, ou as riquezas. Quando nós temos domínio sobre a riqueza, esta riqueza não trará problema para nós, e aquilo que não traz problema para nós, Deus tem também problema nenhum de te dar. Porque Ele não vai dar nada que sirva de pedra de tropeço para a nossa vida. Se para alguém ser fiel é nunca ter nada, para nunca dizimar nada, para Deus também está bom. Diz, Ele está sendo fiel nesse jeito. E eu não vou ter nada que cobrar Ele, porque eu não botei nada nele, na mão dele. Lembra lá da parábola que Jesus conta? Que Ele deu 5 talentos, um homem deu 5 talentos a um trabalhador, 2 a outro e 1 a outro. E ele faz uma viagem e deixa ela na responsabilidade deles. E quando ele volta, o que tinha 5, granjeou mais 5, tinha 10. O que tinha 2, granjeou mais 2, tinha 4. E o que tinha 1, disse, não, o Senhor é um Senhor rigoroso, mau, que semeia onde não plantou. Eu não vou correr risco, eu vou enterrar, guardar, quando ele voltar eu vou entregar a ele a sua moedinha. Como que ele chama este ser servo mau e infiel? Então, Deus cobrou nessa parábola que aquelas pessoas granjeassem? Não, Ele não disse nada, Ele só entregou na mão. Mas essas pessoas se preocuparam, dizer, Deus me entregou algo e eu vou entregar a mesma coisa que Ele me entregou? E isso, queridos, não estamos falando apenas de recurso financeiro, apesar do texto estar falando exatamente de talento, e talento era uma moeda, não era habilidades, não confunda a habilidade de tocar guitarra como seu Paulo, com o talento da parábola. O talento da parábola era dinheiro, mas serve para as outras coisas que Deus nos dá também, para os talentos, ou seja, habilidades. Deus nos entrega algo com a intenção de que nós utilizemos aquele algo para adorarmos a Ele, porque uma vez que nós adoramos a Ele, estamos protegidos que o inimigo das nossas almas possa nos seduzir. Ele vai nos proteger, vai nos abençoar, vai cuidar da nossa vida, porque aquilo não terá domínio sobre nós. Queridos, não há algo pior do que alguém que é dominado, eu vou usar o termo aqui que nós estamos usando, dominado por dinheiro. Já viu o desespero de alguém dominado por dinheiro quando vem uma catástrofe? Lembra quantas pessoas perderam a sua vida lá naquele plano de um certo governo lá atrás? Que segurou as poupanças, o pessoal tinha vendido casa, apartamento, porque a poupança estava dando, acho que era 50, até mais de 100% de juros, e o povo botou lá, e alguém chegou lá e disse, agora daqui ninguém tira.
muitas pessoas deram cabo à sua vida por causa do dinheiro. Quer dizer, eles puniram o que prendeu o dinheiro neles, porque eles também estavam presos no dinheiro. Mas quando você encontra alguém, eu acho que eu já usei até esse exemplo aqui, naquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, tinha lá uma pessoa lá, perdeu tudo, e louvando, cantando um hino. Aí alguém disse, como você pode estar cantando em meio a tudo isso? Ele disse, o que eu mais tenho, o que mais importa para mim, ninguém pode tirar, que é Jesus. Uma pessoa dessa, ela não vai ter dificuldade nenhuma de se restabelecer na vida, porque ela não está presa àquilo que ela conquistou. Ela entende que o que ela conquistou é para um usufruto, não é para o domínio da vida dele. Porque alguém que tem os recursos como domínio, queridos, aquilo vai trazer peso, vai trazer dor. Se tiver que passar por uma adversidade, meu Deus do céu, nunca mais se recupera. Então Deus, Ele quer trazer esta proteção sobre a nossa vida. E qual é a proteção que Deus dá? Deus primeiro, antes de tudo, Ele nos chama para que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Primeiro é preciso entrega. Dizer, abro mão da minha vida e entrego a Ti, me conduza. Depois que Deus nos conduz e nos torna filhos, a partir daí Ele começa a nos ensinar a viver debaixo desta nova mentalidade. Por isso que Paulo diz, renovai a vossa mente. Antes nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres. Mas para ser livre, precisa renovar a mente, porque senão vai continuar pensando que está, como muitas vezes pessoas lêem esse texto e diz, Deus disse que eu cheguei no 70, tem gente que está bem de saúde, está tudo normal, mas quando completa 70, ele pega o versículo e diz, aí, Deus disse que a partir de agora, aí começa a ficar mesmo. Porque, queridos, alguém declarar que Deus disse alguma coisa, se Deus disse que você não vai passar de 70 saudável, existe alguma chance de você passar, se foi Deus que disse? Mas eu estou aqui dizendo e provando, não foi Deus que disse, foi Moisés que disse que o povo rebelde, que estava debaixo de ira, não passava de 70, e se passasse era até 80 e assim mesmo cansado. Mas depois na mesma oração, ele disse, Senhor, vem, ensina-nos a ter corações sábios, porque nós queremos ter a vida que o Senhor determinou. E o próprio Moisés, que diz que nossa vida não passa de 70, viveu 120. Parece que ele alcançou alguma sabedoria nesse sentido, né? Nós estamos debaixo, irmãos, de uma aliança, que Deus disse que o diabo veio para matar, roubar, o ladrão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. O primeiro princípio desse texto é uma vida que não termina. Porque o texto atrás está falando de morte. Porque o império da morte reinou até Cristo. Mas em Cristo nós recebemos a vida abundante, vida eterna. Ninguém vai poder receber além do que crer. Amém? Certa feita eu estava no lugar, alguém disse, a única coisa certa para nós é a morte. Eu digo, para você, para mim não. Mas todo mundo morre. Eu digo, qual foi a data de falecimento de Enoque? Alguém tem? Ousou crer. Deus está esperando pessoas ousadas, que ousam crer. A viver uma vida abundante, colocar diante do Senhor, expressar o desejo e dizer, Senhor, eu quero ser a primeira pessoa a viver 190 anos saudável. Deus está esperando nós termos essas atitudes de ousadia.
É por isso que os céus parou, Deus olhou assim e disse, que menino é esse? Quando Davi diz, olha, eu vou enfrentar esse camarada aí, quem é ele? Para afrontar o Deus vivo. Homens de guerra treinados, estavam tudo lá dizendo, acabou. Mas chega alguém que ousa crer. Diz, acabou nada, acabou para ele, porque ele não falou contra Davi, não falou contra Saul, não falou contra Israel, ele falou contra o meu Deus, e eu vou provar para ele quem é meu Deus. Quando ele ousa crer, os céus entram em ação. Você acha que foi Davi que matou Golias? Tem noção de quantos anjos estavam guiando e dando uma sopradinha naquela pedra para ela pegar velocidade? Quando chegou lá, meu querido, antes da pedra chegar, o anjo já tinha dado um nocaute. Porque ousou crer. Quando nós cremos, querido, Deus age. Lembra daquele homem lá, centurião, chefe lá do exército, que estava com alguém doente em casa? E ele vai até Jesus. Jesus disse, eu vou lá resolver. Ele disse, não, peraí, vai não. Não precisa ir. Porque eu sou homem que estou debaixo de autoridade e também tem soldados sob a minha autoridade. E eu digo a eles, vá lá e eles vão, vai cá e eles vão. Basta o Senhor dizer uma palavra e meu servo será curado. Então ele reconheceu a autoridade de Jesus. E sabia que se Jesus falasse, estava feito. Algumas pessoas creram que se Jesus tocasse, então foram curados quando Jesus tocasse. Outras pessoas creram que se tocassem Jesus seria curado. Outros dizem, se Jesus tiver misericórdia de liberar uma palavra, eu serei. Então todas as bênçãos que Jesus liberou, foi de acordo à fé de cada um. Por isso que a Bíblia nos instrui, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. À medida que nós vamos ouvindo, a fé ela vai desenvolvendo. Enquanto muitas pessoas estavam partindo, Caleb com 80 anos disse, eu quero o que é meu. Aquele monte lá é meu e não dividiram comigo ainda. Eu tenho 80 anos, mas estou tão disposto quando entrei na terra, há 40 anos atrás. E eu vou, quem vai comigo? Quem não vai com alguém que está com essa coragem toda? Vamos, foi e tomou e usufruiu. Ou então ele poderia viver se lamentando, dizer, eu entrei aqui, Deus deu para minha tribo aquela terra, aqueles montes, passou 10 anos, nada, passou 20 nada, passou 30 nada, 40 nada, agora que eu estou velho para quê? Vá nessa que está velho para quê, tá certo? Aí depois vive aí um monte de ano e vive sem provisão, porque achou que já estava velho. Tem pessoas com 30, 40 anos achando que está velho para começar a faculdade, por exemplo. Vai achando. É mais fácil começar uma faculdade com 40, 50 anos do que ter que ir limpar chão com 50, com 60 ou com 70, viu? Acorda para a vida. Toma uma posição. Espere ser fácil, que não vai chegar não, meu querido. Tudo se torna possível com Jesus, quando você bota Jesus na frente. Quando bota ele para agir, ele age. Alguém diz, eu vou chegar lá. Eu me lembro um testemunho de um genro, de um pastor, de classe bem humilde. Ele foi fazer um concurso de um cargo aí da justiça muito alto, e tinha 2 vagas para o Rio de Janeiro inteiro. Aí o sogro perguntou, tu vai fazer esse concurso? Vou. Quantas pessoas vão fazer? Eu não sei quantas mil pessoas. Ele disse, tem quantas vagas para tu entrar nisso? Ele disse, 1. Ah, pastor, 1 vaga e você vai entrar? Ele, não, uma dos outros, porque tem 2, uma já é minha. E 1 era dele mesmo. Está lá e faz anos.
Agora, eu não vou fazer porque a concorrência está 100 por 1. Então não faça não, meu querido. E fica assistindo. O outro passando, o outro. Não interessa quantas vagas tem. Não interessa, querido. Se eu estava falando aqui, alguém olha e diz assim: eu não vou botar isso aqui ou aquilo, esse negócio, que toda esquina tem um. Então dá. Se não desse, não tinha. Vai botar onde não tem nenhum, ver se vai dar certo? Você acha que todos os empresários do mundo nunca viram aquela cidade? Ninguém nunca tentou. Aí você vai chegar lá sozinho? Queridos, tem que ser estratégia. Deus te deu sabedoria. Eu trabalhava numa rede de loja que tem no Brasil todo. Nós não trabalhávamos com calça branca. Não tinha roupa branca lá. Lá em São Bernardo. Tinha um senhorzinho, tinha uma lojinha lá pequenininha no shopping, fazia muitos anos. Ele começou a pesquisar nessas lojas grandes, assim, o que faltava, né, nelas. A pessoa, aí tinha as lojas lá, as lojas âncoras, né, essas C&A, Renner, Riachuelo, faz comercial, leva o cliente para o shopping. Chega lá, não tem o que aquele cliente quer. Ele tinha uma lojinha lá que tinha um pouquinho de tudo que não tinha nas outras. Não sei nem se está vivo, mas se tiver, ainda está vivendo baseado no comercial do outro. O outro é que leva o cliente para lá. Ele nunca fez um comercial. Mas ele está do lado, querido. Vai se encostar. Não vou botar ali não, porque vai abrir esse supermercado, que é uma rede, e minha mercearia vai falir. Vai não, irmão. Não é todo mundo que quer pegar uma fila do atacarejo, não. O cara vai lá, abandona o produto, diz: ali tem um, vou pegar ali mesmo. É só um ou dois. Está do lado onde tem pessoas que desejam aquilo. É assim que funciona. Se é uma coisa que não dá certo diante de Deus, você não vai encontrar na Bíblia Deus abençoando pessoas que se auto-vitimam. Todo mundo me odeia. Todo mundo não sei o que. Não, Deus pode chorar, se espernear. Deus age segundo a fé. A pessoa chega e diz: Senhor, estou nessa situação, como Moisés estava aqui. Está aqui, tudo morrendo novo, tudo acabado. A punição está vindo do Senhor. É o Senhor que com a sua palavra está mandando eles voltar à terra. É o Senhor que está mandando para o pó de volta. E essa situação, o Senhor é grande mesmo. O Senhor tem poder para fazer isso mesmo. Mas espera aí, onde é que está o erro? Em nós. Ensina-me a ter um coração sábio. Porque eu sei que o Senhor não tirou a gente lá do Egito com a intenção só de matar. Com certeza não. O Senhor fez para nos abençoar. Então está tendo aí um elo que não está sendo bem feito. É a sabedoria. Me dá ela e a bênção chega. Ore com propósito para que Deus te revele. Para que Deus te instrua, Deus te mostre. Existe uma diferença, querido, das multidões que iam atrás de Jesus em busca de um milagre para você que já nasceu de novo. As multidões estavam em busca de um milagre e pediam até aos discípulos, mas não eram os discípulos os discípulos não estavam atrás de Jesus. Um milagrinho, Jesus, mais um milagrinho para mim? Não, os discípulos estavam ali, receberam o sopro de Deus e eles receberam capacidade de realizar os milagres. Tem gente que está em busca de um milagre a cada dia, e era ele que era para quem já está declarando esses milagres. Porque vive sempre. Eu tinha um colega que era bem interessante. Ele chegava na loja e o colega dizia assim: vamos correr atrás. Ele disse: não corro atrás não. Atrás só corre perdedor, eu corro na frente. Eu estou na frente, não, atrás fique você, eu já estou na frente, eu já cheguei vitorioso aqui. Então imagine, alguém que chega no seu ambiente de trabalho com esse aspecto. Chega alguém, né, perturba, não compra nada, mas ele foi para vencer. Queridos, estou quase dando um curso de venda aqui, meu Deus do céu. Deve estar servindo para alguém, né?
Amém, glória a Deus. O vendedor é você. O cliente não vai ali para te encher de emoções, para fazer o seu dia feliz. Não, ele vai ali às vezes para perturbar mesmo, está sem nada para fazer, disse eu vou lá. Cabe a você motivá-lo. Toma café, toma água, senta aí, não vá aqui agora não. Ah, mas eu não vou comprar, não tem problema, eu vou te atender como fosse. Prove minhas roupas tudinho, prove meu sapato, faça o test drive no meu carro. Ah, mas eu não tenho, mas vai provar. Eu me lembro quando era vendedor, uma vez eu peguei um cliente e eu vi que tinha como ir, e eu fui botando, eu botava e-mail, ele disse, quem pediu e-mail? Eu digo, eu sou seu assessor, seu instrutor de moda, eu sei que você precisa. E fui botando, disse, meu cartão não vai passar, eu digo, pronto, eu vou botar tudo o que eu quero, se o cartão não passar, o senhor não leva. Ele tem como escapar, não. Tem gente, querido, que não está com problema financeiro, não. Não olha o bolso do outro baseado no seu. Às vezes o bolso da pessoa não tem um centavo. Aí ele vai atender o cliente pensando que é também um miserável. Eu vou finalizar, irmão, só essa, viu? Que eu vou dizer. Uma vez eu peguei uma revolta, querido. Entrou um camarada na loja com um aspecto, com a palavra e praticamente dizendo que era uma pessoa assalariada, sem condição, e lá nós vendíamos umas roupas de grife, então tinha lá uma camiseta básica assim, que era um salário mínimo, e eu ali, tentando vender, meu gerente estava com um coração muito bom, aí, não vendemos, ele foi para a loja vizinha e comprou uma que era o dobro, e passou lá com a sacolinha, eu falei para o meu gerente, tome, vai ter dó. Queridos, às vezes você está tentando proteger alguém, você está atrapalhando o sonho de alguém. Alguém juntou um dinheiro uma vida toda para comprar uma roupa de marca. No dia que ele vai realizar esse sonho, você estraga porque fica no lugar dele. Realize o sonho da pessoa, pelo amor de Deus. E o que é que isso tem a ver? Eu vou dizer agora. Chega a pessoa cheia de fé, novo convertido, quer ganhar a cidade para Jesus, quer ganhar a família. Aí tem lá aquele que já está tropeçando, atrapalhando, que a obra não vai e ele não deixa ir. Aí chega e diz, porque se converteu agora, deixa vir os problemas. Né? É por isso que Jesus não usou nenhum dos sacerdotes. Ele pegou um grupo de jovens. Segundo a tradição, os discípulos de Jesus, em um certo momento, só Pedro tinha mais de 21 anos. Pegou um bocado de garoto de 17, 18 anos e tocou fogo espiritual em Jerusalém. E esses garotos, por causa dele, hoje nós estamos falando do evangelho aqui. Se não faz, não atrapalha. Deixa quem está cheio de fogo fazer. Quem está cheio de fé fazer. Eu não fiz, mas deixa o outro. Né? De repente é ele que tem que fazer, não é você. Deixa ele lá fazer. Nós precisamos ter esta percepção que o que Deus tem para mim é uma coisa, o que Deus tem para você é outra, mas Deus tem algo para você fazer. Quando nós temos uma motivação para a vida, tudo muda. E quando esta motivação tem a ver com Deus, ainda muda mais ainda. Quando nós falamos de recursos, queridos, eu estou aqui pregando porque eu já fiz testes. Uma vez eu peguei um mês de setembro, que era um mês horrível, lá no shopping. Mudança de coleção, só tinha resto, e não tinha cliente. Eu peguei, aí fizeram uma promoção lá na loja, eu botei lá uma meta, tipo assim, eu digo, olha, Senhor, o que passar de 2.000 é teu. Querido, chegou um dia na loja que tinha 10 vendedores, 7 clientes na loja, e era todos meus, me esperando. Será que Deus tinha interesse? Eu botei minha meta, Deus botou a dele. Tipo, tripliquei o salário, e o que foi que eu disse? O que passar
é seu. Se eu não tivesse dito, não tinha vindo para mim não, meu querido, porque Deus tinha um interesse na obra dele com aquele valor. Mas eu tinha um interesse no que eu queria. Hoje eu falo sem medo. Se eu chegar em casa, abrir minha conta e alguém disser, Flávio, fiz aí um depósito de 100 mil reais. Queridos, eu falo aqui diante da igreja, 50 mil é dessa obra. Quiser fazer, o Pix pode fazer e veja se eu não vou fazer. Você não vai mudar aqui as cadeiras, não vai ter salinha, não vai ter tudo. Precisamos ter uma vida focada no propósito de Deus. Qual é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos? Ah, muito dinheiro. E se ele não souber lidar, vai servir de quê? Mas se você deixar princípios, se você deixar conhecimento de Deus, sabedoria, entendimento, eu garanto que quando nós começarmos a fazer isso, nem precisaremos morrer para eles serem mais bem-sucedidos que a gente. Ainda vamos usufruir. Né? Tem gente viajando para Israel aí. Não quero dizer quem é. Ensina, queridos. Agora, para finalizar, eu vou pegar pesado com você. Está ensinando tudo. Mas quando trata-se do ensino da palavra de Deus, é quando dá tempo. Será que a gente deixa nossos filhos ir para o colégio sem fazer atividade de casa? Pelo menos lá em casa não vai não, tem que fazer. Mas quando trata-se do aprendizado da palavra, a gente está tendo esse compromisso? A gente está parando com o nosso filho para orar? Ele está vendo a gente orando? Comece a fazer esse desafio com seu filho. Não dê nada sem que antes ele ore. Não dê nada a seu filho sem que antes ele ore por aquilo. Faça ele desejar e saber que é Deus. E de vez em quando bota uns desafios de coisas que ele quer e você não pode fazer. E você vai se surpreender que Deus vai responder. Zacai estava desejando um teclado. E eu estava juntando lá de 50, de 30, de 100. E parece que quanto mais juntava, mais faltava. E eu... Todo dia a gente já cai em oração. O que é que você está querendo? Ele, um teclado. Papai do céu, manda um teclado, dá dinheiro, nos abençoa. E ele lá fazendo. Quando é um dia o telefone toca. Zacai faz aniversário quando? Ah, tal dia. Você já comprou o teclado? Eu digo, quase. Né? Não compre, eu que vou dar. Aí eu chamei ele. Disse, nós pedimos seu teclado para alguém? Ele, sim. Eu digo, para quem? Ele, para Deus. Eu digo, nós dissemos a alguém que a gente estava pedindo? Ele, ninguém. Eu digo, e como é que essa pessoa sabia? Ele, foi Deus que disse para ela, né? Quando chegar desafios maiores, ele sabe onde buscar. Seu filho vai saber onde buscar. Não queira ser o Deus do seu filho. Ai, estou com vontade de água. Tome a água. Estou com vontade de um carro novo, tome. Estou com vontade de uma roupa nova, tome. Olhou, quando meu filho vai para o shopping, ele compra tudo, ele é rico. Quer tudo, né? Eu digo, olhe tudo, você vai olhar, vai anotar, vai para casa, vai orar. Quando Deus mandar, você volta e compra. Aí ele percebe que nem tudo que ele viu, ele queria, né? Porque quando vai orar, nem lembra mais daquilo. Então comece a treinar seu filho, desenvolver. E agora, finalizando, nós queremos instruir seu filho na palavra. Nós queremos instruir seu filho no conhecimento. E nós precisamos que a coragem que você tem de pagar para o seu filho aprender sobre coisas dessa terra, também tenha de pagar para seu filho aprender sobre coisas espirituais. A gente precisa fazer uma salinha ali que eu não sei se chega a 3 mil. E a gente vai fazer. A irmã Cessa até falou ali de fazer um sorteio. Se fizer é bênção. Mas eu quero que esse sorteio seja para mobiliar.
Diga a Deus o quanto é importante ele e seu filho aprender a respeito dele. E como é que nós dizemos? Nós dizemos que algo é importante quando nós honramos algo. Nós dizemos que uma faculdade é importante quando nós honramos. Nós dizemos que uma medicina é importante quando a gente não se incomoda de dar 10, 12 mil por mês. Nós dizemos que algo é importante quando nós honramos algo. Então, se nós dizemos que o ensino da palavra é importante para os nossos filhos, então nós vamos investir. Querido, aqui você não paga professor. Aqui você não paga mensalidade. E seu filho vai aprender coisas que servirão até para ele se proteger do que você está pagando para ele aprender. Porque pagar você pode, mas garantir o que vão ensinar você não tem como. Quando menos esperar, já botaram lá uma lacuna terrível na mente deles. Que Deus o proteja no nome de Jesus. Amém? Então nós vamos fazer, queridos. Nós vamos orar, nós vamos buscar. E Deus vai nos dar condição. Deus vai te dar condição. Quando? Quando você propuser fazer. Fica esperando a condição chegar, que ela não vai chegar nunca, porque Deus só manda provisão quando nós entramos em ação. A provisão vem na ação. A fé, ela precisa ser ativa. Nós vamos lá e fazemos. Aí Deus entra com provisão. É um dinheiro que não recebia mais que chega. É um dinheiro que nem estava contando, aparece. Deus vai movendo, porque nós colocamos o propósito a respeito disso. Por enquanto, não vai ter mensalidade. Mas nós precisamos chegar num nível, porque a gente paga um salário lá para o professor ensinar lá na escola, e porque é aquele que ensina seu filho. Eu vou fazer uma pergunta, não me responda. Tia Paula está ali ano após ano, gostaria de estar aqui cultuando com a gente, está cuidando do seu filho. Quem lembrou dela no final do ano? Que cuidou dos nossos filhos? Ah, mas fulano não faz nada por mim, mas é da sociedade, vou lá, o filho dele vai fazer aniversário, não posso levar um presentinho, porque vai ficar feio. Eu vou levar lá um negócio que vai acabar com minhas finanças, porque eu quero mostrar para ele que eu posso fazer e que ele não está nem aí para mim. E segue-se, às vezes, desonrando aquelas pessoas que estão cuidando dos nossos filhos, instruindo, ensinando. Então, a primeira honra que nós vamos fazer com quem cuida, hoje é a tia Poliana, amanhã pode ser outro, com que nós vamos cuidar delas, é tirar ela da cozinha e botar numa sala digna. Eu já tenho um ar-condicionado em casa, que já doei. Não botei lá no meu quarto, vai continuar sem. Nós vamos botar ali quando fizer. Então nós vamos fazer, queridos. Dar capacidade para as pessoas cuidar bem dos nossos filhos. Naquela cozinha cheia de mármore. Toda hora chega um aqui dizendo, falta quantos hinos? Já está terminando? Esse é o último, né? Para ir para lá. A gente demora aqui, às vezes alguém fica até incomodado aqui, eles nem estão lá. Imagina quando a gente dá estrutura. Que privilégio nós temos, nossos filhos, eles gostam do aprendizado da palavra do Senhor. Sabe quantas pessoas daria tudo para o filho dele chegar no final de semana e dizer, pai, estou indo para a igreja. Mas tem filhos que não estão dizendo, pai, me dê. Pai, eu já peguei a TV e já vendi, porque eu estava querendo usar tal coisa e não tinha dinheiro. O mundo aí não está fácil. Vamos valorizar o aprendizado da palavra do Senhor. Compre coisas que instruem os seus filhos na palavra. Brinquedos didáticos. Hoje nós temos uma livraria muito grande, selecta para as crianças. Bíblia em quadrinho.
uma série de coisas que vai tirar o foco deles do que querem empurrar na vida deles. E eles vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, senão não paro. Amanheceu o dia aqui, o povo dizendo, pastor, eu preciso ir trabalhar. Glória a Deus. Amém, Jesus.